Fala galera, sejam todos bem-vindos ao canal. Eu sou Black Morelli e hoje vocês conferem o processo criativo dessa arte de um fantasminha de Halloween. Então, tava pensando esses dias sobre... Eu falei isso nos vídeos atrás, sobre criatividade e o quanto a gente consegue colocar essa criatividade para fora. No sentido de a gente pensa numa ilustração, a gente pensa num desenho e o quanto a gente consegue traduzir esse desenho no papel ou no Photoshop, enfim. E o intuito do meu canal, o intuito desse canal é justamente trazer artes de terror, como eu já disse isso algumas vezes. E Halloween é uma data muito criativa, pelo menos pra mim. Eu gosto muito desse universo de monstrinho, de fantasmas e é divertido desenhar essas coisas. Então, essa é mais uma arte dessas que eu desenho no papel, trago aqui para o Photoshop e vou finalizar ela, fazendo os traços e as cores. Legal? Dentro daquele estilinho que já ficou clássico aqui no canal, né? Usando a Pen Tool para fazer os traços longos. Nessa ilustração eu acabei usando só a Pen Tool. Eu não usei o brush tradicional. Então, vocês veem que eu faço os traços longos, aí eu duplico esse traço, arrasto ele um pouquinho para dar aquela sensação de grosso e fino que o brush daria, sabe? Ou que também tem no Illustrator, né? Só que como eu já disse, como eu prefiro trabalhar no Photoshop, eu prefiro fazer tudo aqui. Do que ter que ir lá, às vezes o Illustrator dá uns bugs de brush, aí você perde mais tempo tentando corrigir o bug do que desenhando efetivamente. Então, como eu já me viro bem no Photoshop, eu prefiro fazer tudo aqui. Então vocês veem, faço uma linha, duplico essa linha, arrasto ela um pouquinho para dar essa sensação de grosso e fino. Ficou fora um pouquinho, eu dou uma apagadinha com a borracha. E nesses traços mais que são finos, né, que ele tem a pontinha mais fininha para dar a impressão a pressão como se fosse do brush, eu uso a pressão, né, da Pen Tool com o brush que eu estou usando lá. E aí? Me diz aí vocês, estão desenhando muito? Estão desenhando pouco? Como é que tá a criatividade? Tá conseguindo fazer as coisas? Porque é meio... Às vezes é um pouco complicado a gente falar de criatividade, né? Porque a gente consome muita coisa, a gente vê muita coisa, a gente pensa muita coisa e às vezes a gente não consegue traduzir o que a gente pensou, o que a gente imaginou, o que a gente quer para dentro da nossa ilustração, para dentro do nosso desenho. E eu falei isso também, sendo repetitivo mais uma vez, eu falei isso em uns vídeos atrás, que a evolução do desenhista, a melhora do desenhista, ela só se dá desenhando. Quanto mais você desenha, mais você entende. Quanto mais você entende, melhor você fica. Então, é um ato de fazer. Como desenhista, às vezes não pode ficar muito tempo sem desenhar, porque você vai perdendo um pouco entre aspas, o feeling da coisa, né? E eu uso muito essa questão da criatividade, do meu universo, que eu gosto bastante, que é esse universo de terror, para
tentar me puxar para que eu tenha mais criatividade. Mesmo nessa época, outubro e Halloween e todo esse universo de coisas, para mim é legal, porque eu gosto, é divertido, e o processo criativo tem que ser divertido, porque senão vira um peso, fica maçante, fica cansativo, e se o resultado não é aquilo que você imaginou ou você espera, aí vem o desânimo. De falar, pô, eu queria fazer um desenho assim, assado, eu queria fazer um desenho de Halloween, por exemplo, e não consegui. E aí cai no desânimo. E aí você vai ficar um tempão sem desenhar, vai ficar um tempão sem fazer, e quando você voltar a desenhar, talvez o seu desenho esteja pior do que o anterior, sabe? Então é continuar desenhando, é continuar tentando evoluir dentro do desenho. Esse aqui é um desenho bastante simples, né? É um fantasminha segurando aquela abóborazinha que as crianças colocam doce, que é só para marcar mesmo. Inclusive eu tenho mais uma ilustração que eu gostaria de trazer, talvez mais para o final do mês eu faça mais uma ilustração de Halloween. Porque é bacana, porque é divertido. E isso vai me motivando, isso vai me puxando para continuar produzindo. E acho que esse é o nosso lance, sabe, de desenhistas. Ou para quem consome desenho, para quem gosta de desenho, para quem quer trabalhar com desenho. A gente precisa estar sempre com a mão na massa, né? Sempre com o lápis na mão, desenhando no papel ou desenhando no Photoshop, fazendo alguma coisa, tendo ideias, tentando colocar essas ideias no papel, sabe? Outubro também, lembrei agora, outubro também tem muito aquela questão do Inktober, né? Que é divertido pra caramba. Eu ainda não participei, talvez eu faça alguma coisa aqui ainda, já que estamos no meio do mês, talvez eu faça alguma coisa. Mas não é certeza. Até porque eu estou produzindo essas outras artes, estou produzindo coisa aqui para o canal, conteúdo aqui para o canal, então acaba tomando um pouco mais de tempo, né? Mas a ideia desse bate-papo é saber de vocês. Se vocês estão conseguindo desenhar, se vocês estão conseguindo produzir, se vocês estão conseguindo ser criativo dentro do universo do desenho que você pertence, sabe? E de alguma maneira fazer com que esse canal, esse vídeo, esse papo motive você a voltar a desenhar ou continuar desenhando, ou levar de alguma maneira um pouco de criatividade, sabe? Porque às vezes a gente pensa numa ilustração gigante, cheio de detalhe, não sei o quê, um monte de personagem. E aí, se a gente não consegue fazer essa ilustração, causa um pouco de frustração, né? Causa um pouco de tristeza, a gente fica chateado porque não consegue, começa a duvidar da nossa capacidade de fazer as coisas. Então, como eu disse, a ideia desse papo, desse vídeo, desse canal, é motivar as pessoas a continuarem a desenhar. Então eu peguei um desenho simples e estou mostrando como é que eu faço. O resultado eu gostei bastante, eu me diverti muito fazendo esse fantasminha. Por quê? Porque é um nicho, é um tema, é um universo que eu gosto. Lógico, tem os trabalhos, a gente precisa trabalhar às vezes. Às vezes não, a gente precisa trabalhar, né? Essa foi esquisita. A gente precisa trabalhar. Então, às vezes o cliente ele vem com uma outra ideia, completamente fora do seu universo. E se você está produzindo, você se sente mais confiante para produzir essa peça para o seu cliente. Certo? Ao contrário do que a gente fica caçando trabalho, e aí quando surge um trabalho, a gente está tão enferrujado no desenho que a gente não sabe nem por onde começar.
Aí pode levar mais tempo, o prazo pode se estender, o cliente pode não gostar, e aí começa a gerar aquelas frustrações, né? Então, o desenhista, o ilustrador, o cara que trabalha com desenho, o cara que quer trabalhar com desenho, tem o sonho de ser desenhista, viver do desenho, ele tem que estar produzindo. Então, é isso que eu queria saber de vocês. E se possível, coloca aqui no comentário se vocês estão produzindo alguma coisa, o que vocês gostariam de fazer. Se tiver alguma sugestão para eu trazer aqui como vídeo, dentro desse universo do terror, pô, pode comentar à vontade. Se a ideia for viável de fazer, vamos fazer um vídeo. Ou se alguma dica, até porque, como eu disse, esse fantasminha ele tá muito simplesinho. Então vocês conseguem ver como eu traço o desenho, como eu faço as coisas, que não precisa ser uma mega ilustração, mas já dá uma base para alguma coisa, sabe? Talvez você que desenha personagem tire algum proveito disso. Você que desenha cenário, tire algum proveito, tire alguma dica. Porque essa é a ideia. Eu sigo alguns canais de ilustração no YouTube e tal, e vira e mexe, o cara faz alguma coisinha e fala, pô, legal, gostei dessa técnica ou dessa sacada que o cara teve para fazer alguma coisa. Sabe? Então a gente vai aprendendo com os outros também. E essa é a ideia desse canal. De alguma maneira, trazer algumas soluções para a galera que está iniciando no desenho ou tem um desenho intermediário, sabe? É um bate-papo descontraído sobre criatividade, sobre desenho, sobre ilustração. Talvez um dia eu fale um pouco mais sobre mercado de trabalho. Mas a ideia principal ainda é falar sobre o desenho, falar sobre a ilustração, falar como compor uma ilustração, sabe? Dentro de uma ideia. Você tem uma ideia, você rascunha essa ideia, você define essa ideia e apresenta essa ideia. Esses são os passos de você conseguir uma boa ilustração. É como apresentar um projeto para o cliente, né? Durante muito tempo eu fiz concept de personagem. Eu desenhei personagem durante muito tempo. Então, você tem um momento de apresentar o esboço do personagem, como é que ele vai ser. O segundo passo é definir esse personagem. Ah, ele vai ser PB? Ok. Tem que ter esse tracinho um pouco, que é um traço que eu gosto, né? Com grosso e fino e tal, com peso no traço, né? Pra você dar aquele peso no personagem. Leveza, cabelo um pouco mais solto, sabe? E o final é você apresentar o projeto pro cliente. O boneco finalizado. Então é mais ou menos isso que eu estou fazendo agora. Eu tinha um desenho no papel. Esse eu nem precisei mexer tanto, porque eu já tinha feito com o lápis preto. Já tinha definido os traços mais ou menos como eu queria, onde é mais grosso, onde é mais fino, para dar, como eu disse, esse peso pro personagem. E aí é só definir. Eu venho fazendo os traços com a Pentool. E uma coisa que às vezes a gente fica um pouco tenso, mas não deveria, é usar camada pra caramba. Se o Photoshop permite, por que não usar? Então, faz um traço, duplica ele, arrasta um pouquinho, traz, põe, gira, mexe. Esse é o negócio do Photoshop.
Você não tem que fazer tudo numa camada só para mostrar que é super bom em alguma coisa. Se você tem as camadas para usar, usa as camadas, sem problema. Legal? Então aqui a gente já tem boa parte do personagem finalizado no traço. Ainda vou fazer as cores e colocar um letreirinho em cima de Halloween. Aí fazer o fundo, tem um fundo legal também. Bacana? Então eu vou acelerar a câmera, senão o vídeo fica muito longo, eu já falei 16 minutos aqui. Eu espero que tenha ajudado de alguma maneira. Como disse, se ficou alguma dúvida, use o campo dos comentários para bater um papo comigo. Quer fazer uma sugestão de vídeo? Mesma coisa, comenta aí. Não esquece de curtir o vídeo, se inscrever no canal, que isso me ajuda a continuar produzindo, a continuar sendo criativo e continuar trazendo esses papos sobre criatividade, desenho e ilustração. Beleza? Volto no final para apresentar o final dessa ilustração. Abraço a todos e falou!
figurinha de Halloween. Espero que tenha ajudado. A todos que chegaram até aqui, um muito obrigado. Fiquem bem, um forte abraço. Nos vemos nos próximos vídeos. Obrigado e falou!